Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o 138º vídeo do canal e hoje a gente volta com o quadro Aos Trincos e Barracos, meu quadro de entrevistas com pessoas da literatura. Até agora eu só entrevistei autores, eu já entrevistei a Giovana Vieira, eu já entrevistei o José Faleiro, já entrevistei a Dalva Maria Soares e hoje eu recebo aqui a Lília Guerra. Seja bem-vinda, Lília. Alô, zerei a vida. Aí o que eu digo? Eu assisto muito esse programa. Fico muito feliz. Obrigado por ter aceitado o convite. Claro. Obrigada a você por ter me convidado. E É, oi para todo pra... mundo. Sim, pra quem não sabe, eu já fiz resenhas aqui no canal do Céu para os Bastardos e do Perifobia, bem recente agora. E eu li também da Lília o Rua do Larguinho, mas não levei pro canal, não deu tempo. Li por. Eu também gosto de ler coisas fora do canal atualmente, eu entendi que isso era uma necessidade. Mas enfim, você também tem o Amor Avenida e quais outros? Eu tenho o Amor Avenida, Crônicas para Colorir a Cidade e 3 volumes de novelas que escrevi para o rádio. Hum. E eles estão sendo reeditados? Você pode falar isso? O do Larguinho tá para ser reeditado. Eu espero que saia aí pro ano que vem. Ah, amei. Agora, Amor Avenida, ele já foi republicado, ele é de 2014, né? A publicação original, e em 2022, se eu não me engano, ele foi reeditado. E novelas é uma grande brincadeira, assim, que eu fiz para respirar e para, sabe? Apesar de que eu sempre escrevi, assim, com muita liberdade, mas novelas é alguma coisa ainda mais, um exercício de, sabe, mais livre ainda. Então, eles estão ali, eu não quero mexer com elas ainda. Tem, assim, recebo poucos comentários sobre as novelas, mas eu tenho muito carinho pelos 3 volumes, pelas histórias. Ah, um Acho dia eu que, quero ler. quem sabe. Bem, vamos para as perguntas que eu elaborei. Primeiro, recentemente você está postando uns vídeos, acho que você acabou de começar, umas curiosidades sobre perifobia. E aí você contou pra gente a história da Madalena, que é a sua gata. E pra mim, os gatos ensinam muito sobre consentimento. Eu também tenho o Kiki aqui, né? Kiki, você quer participar? Vem cá. Ai, ele fugiu. É, Enfim, é é, assim. é assim mesmo. E aí, eu acho que os gatos têm umas dualidades com que eu me identifico mais, assim. Eu sinto que cachorro, às vezes, não sei. Eu também gosto de cachorro, mas gato, pra mim, vai mais fundo. Você sabe dizer, você já parou pra pensar no que você mais gosta nos gatos, assim? Eu acho que é justamente a independência, sabe, deles, e de agora eu quero ficar sozinho, agora eu quero ficar com você e tal. Eu acho que isso me chama atenção nos gatos. O cachorro é aquela coisa, né? Você chega e ele demonstra muito que estava esperando você chegar, estava com muita saudade, que você faz muita falta. E aquilo me deixa um pouco preocupada, sabe? Se eu estou dando atenção que eu deveria. E a Madalena é muito tranquila, porque aqui em casa nós temos a Tereza, né? Que é uma Uhum. doguinha de casa, que, assim, é mais com meu marido do que comigo, a Madalena é mais comigo, né? E a gente tem a Elis também, a nossa jabuti. A Elis, claro que a Elis é a mais comportada das 3. Ah, então a Jabuti dos livros tem. Ah, ela está na vida real também. Ah. Mas o que eu gosto mesmo, assim, nos gatos é isso, sabe? Eu acho a Madalena muito parceira, muito companheira, porém, assim, ela cobra pouca ideia, sabe? Ah, eu também acho que gente que desconfia muito de gato, acho que não conviveu com um gato, assim. O que é muito fiel, muito fiel. Nossa. Também acho. Essa história de que dizem que o gato assim, gosta da casa e não tá muito aí pro dono, aqui em casa eu acho que isso não acontece de jeito nenhum. A Madalena realmente me faz companhia, sabe? É claro, né? Ela faz toda aquela fidalguia, aquela demonstração blasé de saudade, mas ela fica comigo e, sobretudo, quando eu não tô legal, quando eu não tô bem, Uhum. eu sinto que ela fica mais próxima,
sabe? Eu acho que ela é bem perceptiva, assim. Eu acho que é isso que me chama atenção nos gatos. Eu sempre gostei de gato, né? Na infância, os gatos eram meus amigos, assim, meus companheiros. Eu era uma criança meio solitária, né? A minha irmã são 7 anos de diferença, né? Minha irmã caçula. Então, eu passei 7 anos, assim, brincando com gato mesmo. E você, além de mãe de pet, também é mãe da Thaís e da Bárbara. E eu queria te perguntar se você sempre quis ser mãe, se você sempre teve esse desejo, ou como que foi isso? Olha, eu não pensava. Eu fui mãe muito cedo, então, assim, acho que não deu tempo de desejar tanto, entendeu? Quantos anos Mas eu você nunca tinha? fui uma mãe. Eu tinha 16 anos quando a Babi Não. nasceu, quando a Bárbara nasceu, mas eu não fui uma mãe. Eu tive uma gravidez, assim, desejada e planejada por mim, porque ela nasceu em 92, e ali, meados de 90, muita gente, assim, associa com um despreparo ou alguma coisa assim, mas. Uhum. Eu acho que eu utilizei a maternidade como algo assim que fosse me emancipar, sabe? Eu achava que eu ia ser adulta se eu fosse mãe e que aí as responsabilidades iam se estabelecer para mim. Então, assim, não foi uma gravidez assim inesperada, né? Eu já namorava desde os 13 anos. Naquela época tudo era muito diferente, né? Eu vou fazer 50 anos no ano que vem. E aí eu tenho 34 anos de casada, né? Uhum. Aí namorei cedo, logo fiquei noiva, era moda antigamente, né? Esse negócio de ficar noiva e tal, casar logo. E aí eu logo quis ser mãe, assim, porque eu achava realmente que ia me emancipar. Que talvez eu fosse desocupar um lugar que tivesse apertado para alguém, sabe? Desocupar um espaço ali no ambiente onde eu vivia, deixar as coisas mais tranquilas. E então eu não tive tanto tempo assim para desejar a maternidade, né? Mas aí da segunda vez eu queria ter uma filha só, né? A Thaís fica muito Hum. chateada quando eu falo essa história. Mas aí eu sempre planejei ter uma filha. E aconteceu assim, né? Por insistência, né? Por maioria de votos, acabei tendo a Thaís, que é uma amiga também muito. Mas não, eu nunca fui assim, não tive tempo de pensar da primeira vez e da segunda vez fui convencida. Gente, não imaginava. Mas interessante. Mas você tinha Mas olha, quantas elas irmãs? têm as carteirinhas de vacinas completas, tá tudo certo. É, mas eu ia perguntar também quantas irmãs você tem, ou é só uma? Por parte de mãe, eu tenho uma irmã, que é a Janaína, minha irmã que tem 7 anos, são 7 anos, como eu disse, de diferença entre nós Hum. duas. Tenho essa irmã, e assim, na, na, na vida adulta eu tive contato com uma irmã paterna, né? Mas um contato muito breve, assim, a gente não estabeleceu, assim, um relacionamento. Nos conhecemos, conversamos e tal, e hoje em dia a gente não se comunica, mas a minha irmã é a Janaína. Eu entendo, na minha família também tem um caso assim. É, Nas melhores casas do ramo. a comida nos seus livros, ela dialogou muito comigo, mesmo que eu cozinhe muito mal. Você pode falar mais sobre essa relação com a comida, assim? Eu imagino que vai passar pela sua avó, mas pode ser em relação a qualquer coisa que você quiser. Ah, sim, a relação com a comida. Eu tive uma relação muito difícil com a comida desde o primeiro momento. Eu tive uma alergia bem severa, assim, na primeira mamada, na primeira tentativa de amamentação. E teve que ser suspensa, enfim. E aí eu tinha algumas restrições alimentares quando era pequena, acho que por causa disso. E tinha as questões com a minha avó também, que era pessoa muito segura com a despensa. Mas eu gosto muito, sabe, de falar sobre comida e assim, eu gosto muito de ver pessoas comprando comida. Eu gosto de ir na feira e ver as pessoas carregando carrinhos e sacolas, e escolhendo as suas frutas, escolhendo seus legumes. Eu acho muito uma coisa muito que me alegra, me anima. Eu tenho vontade de te perguntar: e aí, como é que vai sair esse chuchu? Vai ser uma salada? Vai ser refogada? É uma coisa que me alegra.
Mas eu tive muitas dificuldades, assim, com a comida na infância. Tem coisas que eu não como mais hoje em dia. Eu não tomo café, por exemplo. Assim, eventualmente um pouquinho de café com leite, mas não tomo café porque tomava muito na infância, muito. E aí hoje em dia eu falo, ai, não quero mais fazer café. Tem coisas assim que eu não como de jeito nenhum, né? Então, tipo, e coisas que eu acho que eram exageradas na infância. Por exemplo, a minha avó a minha avó tinha temporadas, sabe? Ela teve uma temporada do sagu, então era sagu com vinho, sagu salgado, sagu doce, sachê de sagu com suco, de todas as maneiras. Então é uma coisa que eu não consigo ver na minha frente. Eu tenho essas questões de ficar assim enjoada de um alimento assim quando é recorrente, né, na minha vida. Mas hoje em dia me relaciono melhor com a comida e tal, mas acho que gosto de colocar a comida nos livros justamente por isso. Mas eu tenho umas lembranças boas, assim, sabe? De domingo, quando o pessoal se juntava para fazer comida, juntava panela, juntava os trocados ali para aumentar o rango, para avolumar a mesa. Então, essas coisas, essas lembranças, acho que fazem com que eu goste muito de falar de comida nos livros, nas histórias. Ai, que Só que eu delícia. não percebia, viu? Sério? Não, não percebia, não. E aí, de repente, o pessoal tava comendo lá várias coisas, né? E eu não notava. Não era uma coisa assim que eu premeditava, né? Entendi. Aliás, eu premedito muito pouco ainda. Alguma outra coisa eu planejo e falo, não, eu quero que essa situação aconteça, que essa cena aconteça. Normalmente elas vão se formando assim na minha mente conforme eu vou montando as cenas. Entendi. Sua avó, a dona Júlia, é uma figura emblemática na sua vida e na sua obra, naturalmente. Você sabe me dizer quais que eram os sonhos dela? Olha, Dalma, minha avó, ela sonhava muito em reencontrar alguns familiares, né? Irmãs que se perderam aí pela vida. Eu me lembro disso. Voltar à terra natal, que na verdade não é a terra natal dela, porque minha avó nasceu em algum lugar de Minas Gerais que ela não sabia precisar, mas veio muito cedo para o interior de São Paulo e foi registrada como nascida em Pindamonhangaba. E aí, como ela tinha parentes lá tal, ela tinha esse sonho de voltar. Algumas vezes nós conseguimos levá-la, mas eu acho que ela gostaria de ficar mais tempo, talvez voltar a morar lá, né, visitar os lugares onde ela morou com os pais. Eu não me lembro dela ter sonhos materiais, assim, sabe? Dela querer coisas materiais, não me lembro disso. Eu me lembro muito dessas questões de saudade e de ter vontade de reencontrar pessoas que ou se perderam realmente pelo caminho, né? Porque às vezes você não visita alguém porque você não tem tempo, porque você não tem recurso, mas você não saber onde essa pessoa tá, né? Você não poder nem empreender essa visita, deve ser bem difícil. E aí ela sonhava com esse reencontro com algumas das irmãs dela, ou mesmo de saber alguma coisa, né? O que tinha acontecido. Às vezes eu pegava ela pensando ali, refletindo, e daí às vezes ela falava que estava pensando nas irmãs. Você acha que ela tinha sonhos por você também? Que ela expressava? Olha, eu não consigo também me lembrar da minha avó falando coisas do tipo, você vai ser alguém, puxa, você vai estudar, você vai... Mas eu sei que ela, por exemplo, eu acompanhava ela muito no trabalho e ela tomava um certo cuidado para que eu não realizasse atividades junto com ela, sabe? Assim, quando alguém me pedia alguma coisa, ela falava, deixa que eu faço. Então, às vezes, eu acho que ela sonhava, talvez, em que eu não tivesse uma vida parecida com a dela, sabe? Eu acho que esse recurso que ela utilizava, assim, era alguma coisa de defesa. Eu não me lembro dela exatamente me aconselhando a fazer coisas, olha, estude, olha, faça isso, faça aquilo, não. Ela era uma pessoa, assim, não vou dizer calada, mas ela era reservada para falar e para demonstrar sentimentos também. A minha avó, por exemplo, não falava, olha, eu gosto de você. Ela pregava uma figa na minha camiseta e falava assim, isso aqui é para você não ficar doente. Então era esse tipo de amor que ela tinha.
Mas eu não me lembro dela falar assim, ah, eu te amo, ah, eu gosto de você. Ela tomava cuidado, sabe? Ela falava, coloca a camisetinha por baixo para não pegar friagem, né? E também não precisava, às vezes, falar as coisas para ela, né? Tinha dia que eu chegava em casa e ela me chamava para benzer, né? Minha avó benzia com fumaça de cachimbo. E aí ela falava, vem cá que eu vou te benzer. E normalmente eram nos dias em que eu realmente precisava muito. Então essas eram as demonstrações de amor que ela tinha. E é uma pergunta muito especial. Eu nunca parei para pensar se ela tinha sonhos para mim ou para os meus, para gente, né? Eu acredito, a minha avó era uma pessoa de ditado, sabe? Assim, olha para trás que tem pior, ela usava muito, né? Então, eu acho que ela sempre pensava que estava melhor do que ontem, entendeu? Então, acho que ela não empreendia muito para amanhã, porque ela sentia sempre que estava muito melhor do que ontem. Então, ela estava sempre, acho que achando que estava no lucro, sabe? Em relação ao que ela já tinha passado. Ah, que lindo. Eu até me emocionei. Bem, continuando, das várias metáforas que você traz nos seus livros, eu acho que a da Avenida é talvez a com que eu mais me identifique, porque ela é muito específica, assim. Eu acho que quando eu li, eu fiquei pensando, nossa, finalmente alguém falando da Avenida como algo que realmente puxa, assim, é algo que já ficava na minha cabeça. Inclusive, um dos seus livros chama Amor Avenida. Você lembra de como que essa imagem surgiu na sua escrita? Você lembra de dar esse título e por que que foi importante ser Amor da Avenida? Os meus pais, eles se conheceram numa avenida aqui de São Paulo, em uma grande avenida. E, e meu pai morava nessa avenida e minha mãe trabalhava nessa avenida. E por muito tempo ela trabalhou em lugares distintos na mesma avenida e meu pai morava lá. E eles se encontravam na igreja que ficava nessa avenida, no cemitério que ficava nessa avenida. Então, ela me contava muito sobre isso, né? E aí, desde que eu comecei a ter contato com a história deles, eu fiquei com isso na cabeça, né? E era uma avenida que eu também percorria. Eu me lembro pouco do meu pai, assim. Na verdade, eu não lembro quase nada, quase nada. Eu tenho, assim, uma nuance muito distante. Mas eu tive contato com ele, um contato breve também, até os 4 anos, mais ou menos, de idade. E minha mãe conta que a gente passeava por ali, por essa avenida aqui de São Paulo. E então, Amor Avenida. Na verdade, eu queria que o livro se chamasse A Casa da Lins. Mas aí, por uma sugestão, assim, da equipe, que me dava uns conselhos na época da publicação do livro, eu falava dessa casa lá pro meio do livro já, e aí eles falaram, não sei, acho que fica meio distante, assim, para chegar a casa sendo o título. Aí eu pensei em Amor Avenida. Ah, Fiquei confortável com o título, e é por isso. Eu ainda visito essa avenida sempre que eu posso, ela ficou distante agora para mim, né? Mas às vezes eu pego um ônibus lá e percorro ela inteira, olhando os lugares. bonito. O seu pai, você lembra de ter tido alguma notícia quando ele faleceu? Você ouvia falar assim ou foi algo que depois nunca mais? Não, o meu pai, ele era muito mais velho que a minha mãe, né? Mais de 60 anos de diferença, assim. Então, é, ele já era bem idoso, assim, quando eu era criança, né? Quando eu nasci, ele tinha 76 anos. Então, nessa época que eu tinha 4 anos, quando ele já tinha 80 anos, né? E aí ele logo se recolheu, né? A família, porque meu pai tinha uma família formal, né? E a família logo recolheu, porque por questões de idade, de saúde e também para preservá-lo, para preservar a família, né, da minha presença e da presença da minha mãe também. E aí a minha mãe nunca soube do meu pai e acabou se viciando. Eu digo que minha mãe era viciada em ler obituário porque Hum. ela queria saber, né, se ele tinha morrido e tal. E aí quando eu fiquei assim sabendo da história adulta já, eu fui atrás das informações para que ela pudesse realmente deixar de esperar por aquela notícia de morte, porque
Não era possível que ele tivesse vivo mais, mas como ela nunca tinha recebido a notícia, ela sempre ficava esperando. E aí por isso eu fui atrás de saber o que tinha ocorrido, o que tinha acontecido e tal, e trazer essas informações para ela. Enfim, eu também acho importante. E sua mãe ainda é viva? Minha mãe é. Ah, tá. Ela. Ai, que susto, achei que alguém quis aparecer. Ó, A que Lena chegou aqui para gracinha. participar do vídeo, porque Ó, normalmente ela faz isso. Em algum momento ela ó. vem para fazer a participação dela, né, bebê? Vai brincar. Minha mãe tem 66 anos, a Dalma. Ela é uma pessoa Não, mas muito ativa. jovem. Ela é artesã, ela faz bonecas, né? E ela tá viva, forte, com saúde. Ainda bem. Ela mora em Cidade de Tiradentes também? Mora em Cidade de Tiradentes. É perto de você? É, uns. Dá pra ir caminhando. Eu é que sou devagar pra andar, mas se eu me esforçar, eu consigo. Mas Mas é você perto. vê ela com muita frequência também? Com frequência, Ah, né? que bom. Só dizer assim que eu não consigo vê-la durante a semana por causa do trabalho. Hum. E aí ela participa do grupo da família ativamente, né? E aí eu vejo lá que ela deu bom dia, tal, colocou as fotos dela lá e eu falo, ah, tá tudo bem com a mãe. E aí o dia que ela não coloca, aí eu vou atrás, né? Por algum motivo, ela, né? Às vezes tem um probleminha lá com o aparelho, ela mora sozinha, mas normalmente esse é o meu termômetro. Eu falo, ah, 6 horas da manhã ela já tá dando bom dia lá no grupo, então tá tudo certo, eu posso trabalhar sossegada. Adorei. Ah, elaborando as perguntas, eu notei que eu não sei muito sobre Marcelo, seu marido. Como que vocês se conheceram? Nos conhecemos aqui na cidade de Tiradentes mesmo. Eu estudava na mesma escola em que a irmã dele, e na mesma escola que ele, na verdade, só que eu ainda estudava de dia e ele à noite, né? Porque ele já era, né, um estudante noturno. Mas aí, como eu estudava na mesma classe que a irmã dele, de vez em quando ela fazia um trabalho, aí eu conheci. Nessa época ele tinha uma namorada, e eu não tive nenhuma participação no rompimento dos dois. Quero crer que não, quero me convencer disso. E aí, de vez em quando eu ia lá, a gente conversava. Aí um dia ele apareceu na minha casa, eu fiquei assim, sem entender muito, mas aí eu entendi logo. E namoramos desde então, como eu tinha 13 anos, eu ia fazer 14 anos no ano seguinte ainda, né? Era uma coisa assim, sei lá, anos 90, né? Final, 89, final da década de 80. E aí ficamos noivos rapidamente, com 15 anos, assim, é uma coisa da época, né, eu acho. Uhum. Estamos juntos até então. Ele é um leitor seu? Você manda pra ele, você mostra pra ele os seus livros, seus rascunhos, tudo que você escreve antes de publicar? Ou você Eu prefere que. gostaria, mas ele é meio. De vez em quando eu leio em voz alta para ele. Eu falo: olha, posso ler esse trecho para você? O que que você acha? Aí no final eu acordo ele e falo: e aí, alguma coisa? Mas ele jura que é um leitor assim, conhece todos os personagens, sabe todas as histórias. Ele fala que você não sabe, eu não fico demonstrando meu conhecimento, mas eu tô por dentro de tudo. Eu falo: então tá bom. Mas, em geral, assim, quando eu tô escrevendo alguma coisa que eu ainda não publiquei, às vezes eu peço opinião para ele e tal, mas normalmente sou eu que leio para ele em voz alta. E Ele ele não te é de acompanha? pegar muito o arquivo, não. E ele te acompanha nas feiras literárias, nas Ah, festas? isso sim. Me acompanha e ele é bem fã, ele gosta de pegar senha para pegar assinatura, gosta de assistir as mesas, gosta de conhecer o pessoal, ele gosta de confraternizar, isso daí ele gosta sim. Mais do que eu, às vezes. Ele gosta de beber com faleiro também? Oh, nem se fala. Isso nem se fala. A parte favorita dele. Outro dia o Faleiro veio aqui, aí a gente foi no samba, eles jogaram uma sinuquinha lá para variar. E eu acho que dos meus amigos do meio literário é o favorito dele. Amei, amei. E nesse tema também, eu encontrei você lá na Flip no passado, né? E esse ano eu não pude ir.
Mas um dia ainda vamos voltar a nos reencontrar lá, se Deus quiser. E Claro. lá eu lembrei, obviamente, porque a Dalva também fala muito disso, que entre amigos você é famosa por dar apelidos para as pessoas. E qual que é o meu apelido? Ah, não, mas aí se você souber como é que vai ser, né? Mas às vezes Mas, eu não dou um apelido específico, mas eu logo tô tratando a pessoa pelas iniciais, ou então pela sílaba tônica, entendeu? Então eu vou uhum. lá logo falando, não, hoje eu vou dar uma entrevista para Dadá. É nesse tom, assim, sabe? Quando a coisa assim é. Cara, eu normalmente assim eu abrevio os nomes das pessoas. E tenho até que tomar cuidado com isso, né? Mas eu tenho essa questão de abreviar tal. Né? Eu falei, vou lá no programa do Bial, do Bi, Mas mais ou menos assim. isso vem desde sempre, assim? Você pegou isso de alguém? Você... Não sei, a minha avó apelidava muitas pessoas, mas ela apelidava como uma questão assim de sobrevivência mesmo, né? Uhum. De conversar por código, né? Era uma coisa muito recorrente na minha casa. Às vezes, elas trabalhavam na mesma casa, minha mãe, minha avó e minha tia. Às vezes, minha avó cozinhando, minha tia passando roupa, minha mãe limpando vidraça e tal. E aí, então, elas tinham aqueles mesmos empregadores e quando conversavam sobre eles, Uhum. usavam apelidos, né? Pra me, Uhum. talvez assim, até por minha causa, mas eu sabia sempre quem eram as pessoas, então era uma bobagem, né? Era uma perda de tempo. Mas elas usavam muitos apelidos, mas eu acho que eu tenho isso, mas essa questão de abreviar assim, não, acho que é uma coisa minha mesmo. Eu vou chegando num lugar assim e já vou logo chamando a pessoa pela sílaba inicial ou pela sílaba tônica. Entendi. Ah, não, me explicando minha pergunta, é porque acho que quando a gente estava marcando a entrevista, ou em algum outro momento. Ah, não, no vídeo de perifobia, eu acho que você comentou que quando você me encontrasse, você ia me falar o apelido. Ah, eu achei que você queria falar, assim, mas Ah, tudo não, bem. mas não é nada específico, nada de característico físico, Ah, né? não. E, né? Acho que algumas vezes eu já falei do seu nariz, né? Do quanto eu acho o seu Sim, nariz bonito. obrigado. Mas eu lembro disso da Flip. Eu Talvez uma coisa suspeitei nessa que. linha. Eu suspeitei que fosse nesse sentido, o Pinóquio, assim, mas. Que louco! Não, 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 não. É Ai, só do nariz mesmo. obrigado. Tem mentiras envolvidas. E agora, já finalizando, vamos para o nosso bate-bola, jogo rápido. Posso Hum, começar? Você tá preparado? não tô, mas eu nunca tô mesmo, então tudo Ai, bem. ninguém nunca tá. Eu fiz um joguinho desse outro dia e me falaram assim: é só você responder sem pensar. Eu falei, puxa, mas é o que eu faço sempre, na É. verdade. Ah, é o melhor jeito, eu também evito. Eu acho engraçado que minha mãe, às vezes eu falo, eu tava pensando, ela fala, nossa, que bom. Não, mas eu já passei por isso, e já passei por isso em acho que mesa literária, de falar para a pessoa, puxa. Ah, Que pergunta interessante é essa? Aí a pessoa fala, que bom que você achou alguma coisa que eu falei interessante. E eu ficar o resto da mesa pensativa, com a consciência muito pesada, sem conseguir pensar em mais nada, pensando no que eu sou uma pessoa horrível. que horror. Não, meu Deus. Já me Mas. aconteceu. E eu sou muito encucada com as coisas, viu? A pessoa às vezes falou uma coisa pra mim assim, ou eu ouvi alguma coisa assim, e eu já encuco e já acho que foi pra mim, sabe? Eu sou muito pretensiosa, eu me dou uma importância, assim, um valor. Ai, a maioria das pessoas, pra não dizer todo mundo, leva pro pessoal. Mas, enfim, vamos pro Normalmente, bate-bola. quando é pra mim, eu não noto, não percebo. Eu também tenho esse problema. Aí eu acho que não é. É. Ó, mas vamos lá. Um samba. Samba, puxa, um samba é muita síntese, mas eu vou em Minha Gente do Morro, do Candeia, interpretado pela Clara. Ai, ah, bom gosto. Uma cor, Uma cor verde. um prato.
Hum, eu gosto de canja. De quê? De galinha? Canja de galinha bem simplesinha. Um É por pouquinho. causa do frio. Não, em geral eu gosto mesmo de canja. É, um nome. Um nome. Júlia. Um acessório. Hum, contas. Hum, Um lugar. Hum, Minas. Ah. E por último, uma mensagem para a criança que você foi e que você ainda é. Ai, a mensagem que eu sempre procuro passar para essa criança é que a gente está conseguindo fazer algumas coisas, realizar alguns planos e alguns a gente não vai conseguir, tá tudo bem. É isso mesmo. É, muito obrigado, Lilia. Essa foi a nossa entrevista. Esse foi o nosso Aos Trincos e Barracos. Você quer falar de uma palavra final de despedida, falar alguma coisa? Eu só quero dizer para agradecer sempre, é sempre uma oportunidade legal de falar com o público, com os leitores, com o pessoal que assiste aí os conteúdos que a gente produz. Agradecer o seu convite, a sua simpatia. Eu já disse que seu nariz é lindo, que eu gosto muito de acompanhar o seu conteúdo e que a sua amizade para mim é muito especial. Ai, obrigado. Igualmente. Fico A muito Madalena feliz. participou aqui com a É. gente, Ai, será que eles e voltam para Ki também. despedir? Sim. Ai, fica na memória a participação dos gatos. Mas, ele voltou? Quer participar? Vem cá. Dadá, quer participar também? Ela já passou por aqui. Venha cá. Bem, Oi, Kiki! tá me olhando meio irritado. Lindo, Mas lindo. é isso, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui, quem assistiu o vídeo todo. Vocês podem seguir a Lilia lá no Instagram. Ela é uma ótima. Ela tá produzindo bastante conteúdo ultimamente, divulgando perifobia. Leiam a Lilia. E é isso. Um beijo, um abraço pra vocês e até a próxima. Até.